Olá, meu nome é Bruno, sou professor de Fisiologia e Biofísica, do Departamento de Fisiologia e Biofísica, e agora eu vou falar para vocês sobre neurotransmissão terminal pré-sináptico, depois a gente fala mais do pós-sináptico. Antes de tudo, lembrar que todos os direitos de imagem estão reservados à Universidade Federal de Minas Gerais e estão proibidos qualquer outra forma de utilização, tais como copiar, editar, adicionar coisas, tal. Tem que ser só para o remoto, tá bom? Ah, bom, quando a gente vai pensar, eu falei na aula anterior, falei para vocês sobre o sistema nervoso central, que nós temos células gliais e temos células neuronais. Essas células neuronais, então, elas formam aquele tanto de projeções, são dendritos, né, ou axônios, para se comunicarem. Para se comunicarem, não. Que levam a comunicação uma com a outra, né? Mas como é essa comunicação? Como é que é a comunicação neuronal? Como é que essas células se comunicam? Repara só, nós temos aqui um corpo neuronal, o soma, e aí tem um axônio, esse axônio acaba se conectando, se ligando, né? Ele acaba encostando no dendrito de um outro neurônio, a maior parte, grande maioria, no dendrito, e aí eu tenho aqui um terminal sináptico, esse aqui forma uma sinapse, tá? A sinapse é esse local de comunicação entre o axônio de um neurônio e o dendrito de outro neurônio. Bom, como é que acontece? Quais são as características principais da neurotransmissão? Primeiro, lembrando que a neurotransmissão é a transmissão de informação de uma célula neuronal para uma célula neuronal muscular ou glandular. Isso é interessante pensar porque o neurônio ele acaba não só se conectando só com um outro neurônio, ele pode levar uma conexão com o músculo, que depois na aula de muscular vocês vão entender, que leva a contração muscular, ou com uma glândula para liberar hormônios. Então, a neurotransmissão não é só de neurônio para neurônio, mas neurônio para uma outra célula, tá? E é importante, eu nunca lembro de traduzir para português essa parte, que a informação pode ser estimulatória ou inibitória. Não significa que o neurônio sempre vai estimular outro neurônio, ou sempre vai estimular a outra célula. Um neurônio pode também inibir a outra célula. Então é importante lembrar que pode ser sinalização tanto estimulatória quanto inibitória. Tá? Essa comunicação é feita através de neurotransmissores, que são substâncias químicas que passam de uma célula para outra, mas eu vou falar que tem uma exceção, que são sinapses elétricas. É formada dentro de uma estrutura que nós chamamos de sinapse, é feita através de mensageiros, que é uma cascata bioquímica, eu vou explicar para vocês como a neurotransmissão metabotrópica, como acontece, e tem processos de modulação, não é só tudo ou nada. Vocês vão ver que é muito mais analógico do que digital. Ó, então, o que são esses neurotransmissores? Neurotransmissores são essas substâncias químicas, né, que são liberadas por um neurônio para chegar, que encostam num receptor e aí levam a informação, um potencial de ação de um neurônio, de uma célula para outra célula. Então, uma coisa que é interessante é que a síntese é no neurônio. Essa é uma vantagem evolutiva interessantíssima, porque se a síntese é no neurônio, fica mais fácil dele liberar. Ao invés de ser sintetizado num outro órgão, se fosse sintetizado no fígado, ia ter que ser sintetizado no fígado, entrar na corrente sanguínea para chegar no neurônio captar e liberar. Não faz sentido, né? Então, bom, muita coisa na evolução não faz sentido. Mas nesse caso, fez sentido. A síntese sendo no neurônio facilita, porque aí você tem mais neurotransmissores dentro do neurônio para serem liberados. Tá? Ele a síntese já é direto no neurônio, na própria célula. Outra coisa que é interessante é a sua estocagem. O que significa estocagem? Que esses neurônios, essas células, elas produzem mais neurotransmissor do que precisa. Então, como eles produzem mais do que eles precisam, eles têm uma estocagem que ficam dentro das vesículas, que eu vou mostrar para vocês. E essas vesículas são essas bolhas, umas bolsas cheias de neurotransmissores, e aí são liberados quando precisam. Então, não precisa produzir para depois liberar. Não, ela produz, estoca e pode ser liberado quando for necessário. A liberação é regulada, a gente chama de exocitose. Isso significa que não vai sair liberando o tempo todo. Ele tem uma liberação tônica, mas é pouquinho. É como se fosse liberando assim, ó, pá, 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 pá. Deu para entender? E uma liberação regulada faz com que, de vez em quando, se o neurônio está lá, pá, 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 pá. Aí quando você vai liberar, que você tem o estímulo, ele faz prá, entendeu? E aí você tem uma regulação, praticamente um controle do tempo que vai ser o estímulo. Tá? Tem uma interação com receptores específicos, mesmo quando é exógeno, ou seja, dopamina liga em receptores de dopamina, glutamato liga em receptores de glutamato, GABA liga em receptores de GABA, e mesmo se eu usar uma substância externa,
ela vai ligar só no receptor de dopamina. Tá? Por exemplo, cocaína. Cocaína vai ligar só no receptor de dopamina, não vai ligar no receptor de GABA, por exemplo. E mecanismos específicos de eliminação de neurotransmissores na fenda sináptica. Porque se você libera o neurotransmissor na fenda, uma hora tem que sair. Senão, você liberaria e ficaria o tempo todo ali ligando no receptor. Se você tirar, você faz de novo uma especificidade de tempo de quando vai ser a ativação desses neurônios. Então aqui, essa imagem, vou usar essa imagem como sintetizar toda a neurotransmissão e depois eu vou quebrar com vocês ao longo da aula, explicar como que acontece especificamente no terminal pré-sináptico e depois no outro vídeo no terminal pós-sináptico, tá? Então olha só, isso aqui em azul, eu tenho um astrócito, como eu expliquei para vocês no vídeo anterior, tem um astrócito que ele recebe, por exemplo, a glicose, tem a glicólise, forma o lactato então é entregue, tá? Ele passa para o neurônio, então é como se o astrócito fosse a mãe de um passarinho mastigando toda a comida e entregando na boca do neurônio, tá? Então ele pega a glicose, transforma em lactato e entrega para o neurônio, o terminal pré-sináptico. O terminal pré-sináptico recebe o lactato, transforma em piruvato, obviamente, e aí isso aqui dá energia para aquele neurônio. Então vamos lá para oxidação, respiração oxidativa da mitocôndria no neurônio, tá? Então essa manutenção aqui é sempre importante. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, o astrócito tem um papel muito forte no suporte, em dar manutenção para a atividade neuronal. Então esse aqui em amarelo, em laranja, né, nós temos aqui o terminal pré-sináptico. Esse terminal pré-sináptico é o que fala, é o que vai liberar, é o que vai transmitir a informação. Então, ele libera o neurotransmissor. Então, nós temos aqui potencial de ação caminhando, tá? Aqui é como a leitura do potencial de ação. Potencial de ação caminhando para o terminal pré-sináptico. E aí eu tenho aqui, ó, como eu falei, as vesículas. Então, a síntese do neurotransmissor, do glutamato, aqui, glutamina virando glutamato, a síntese do neurotransmissor acontece no terminal pré-sináptico do neurônio. É aquela regra 1 que a gente viu no slide passado. E aí esse glutamato ele vai ser estocado em vesículas sinápticas. Como eu falei, uma das regras, a regra número 2, no slide anterior. E aí eles ficam estocados aqui e quando tem o potencial de ação chega, ele libera e tem uma liberação regulada, ou seja, só quando tem uma frequência alta de potencial de ação. Liberando, então, o glutamato da vesícula sináptica. E vai para a fenda sináptica, que é a fenda entre o pré-sináptico e o verdinho, que é o neurônio pós-sináptico. Então, primeira regra, sintetizado no próprio neurônio. Segunda regra, fica estocado em vesículas. Terceira regra, potencial de ação faz com que tenha a exocitose desse neurotransmissor. Quarta regra, ele se liga em receptores específicos. Então, aqui liberou o glutamato vai se ligar em receptores AMPA, em receptores NMDA, então todo NMDA, mGlu, né, NMDA, AMPA, então vai ter ligação nesses receptores que são específicos para glutamato. E a quinta regra, ele tem que ser recaptado. E aí eu tenho que transportador de glutamato, que vai puxar o glutamato de volta, o astrócito ajuda, puxa de volta para o astrócito, e o astrócito faz toda uma reciclagem e entrega de novo para o neurônio. Ou ele pode ser recuperado pelo próprio terminal pré-sináptico, sendo colocado de volta nas vesículas sinápticas. Então, lembrando, sintetizado no próprio terminal pré-sináptico, estocado em vesículas no terminal pré-sináptico, potencial de ação faz com que tenha liberação desse neurotransmissor na fenda sináptica, terceira regra. Quarta regra, liga em receptor específico no terminal pós-sináptico, fazendo com que tenha a criação, a produção de potencial de receptor ou de potencial de ação no terminal pós-sináptico, e ele depois é recaptado, limpando o neurotransmissor que está aqui dentro. Uma coisa que é muito comum os alunos confundirem, neurotransmissor não entra no terminal pós-sináptico. Ele não entra. Ele liga no receptor e o receptor transforma essa ligação em potencial de ação. Ok? Bom, mas o que é potencial de membrana? Né? Para aquela turma que eu não dou biofísica de membrana, eu vou explicar bem basicão. Para aquela turma que teve biofísica de membrana, já sabe, já expliquei depois no vídeo de potencial de membrana, de biofísica de membrana. Aqueles alunos
que tiverem curiosidade, mas que não tiveram biofísica comigo, com biofísica de membranas comigo, podem olhar os vídeos depois. Bom, então eu tenho uma membrana lipídica que forma uma resistência entre o meio externo e o meio interno da célula. O meio interno da célula fica cheio de potássio. Potássio é positivo, mas ele tem uma carga positiva mais leve que o do sódio. Então, o sódio sendo mais positivo, e eu tenho mais quantidade de sódio do lado externo, o meio externo ele fica com uma carga mais positiva e o meio interno, comparativamente com o meio externo, ele fica mais negativo, ok? Os dois ficam positivos, mas esse fica mais negativo. Além disso, aqui dentro também tem cloreto, né? Muito cloreto aqui fora, mas isso eu vou explicar mais para frente, para depois. Então, isso aqui, a membrana, ela cria uma resistência impedindo que o sódio entre e impedindo que o potássio saia. Tá? Isso aqui cria uma tensão, tanto de carga quanto de concentração de sódio e de potássio. Bom, e como que isso acontece? Tá? O que é interessante desse potencial de membrana? É que esse potencial de membrana, criando essa resistência, ele pode fazer com que alguns sinais elétricos caminhem pela membrana. Isso é muito interessante quando a gente vai pensar para a comunicação desses neurônios, dessas células estáveis. Reparem só, nesse vídeo. Tem aqui a corpo celular, tá bom? Ele recebe informação, então ele recebeu neurotransmissores aqui, vai ter a condução dessa informação, que é o potencial elétrico, que vai caminhar até o terminal aqui do axônio. Então aqui dendritos, e aí vem para o axônio, para liberar neurotransmissor aqui. Só que agora, nessa parte da aula, a gente vai entender como que essa célula, como é que essa membrana, ela transmite essa informação, que nós chamamos de potencial de ação. Então, o potencial de membrana é, eu tenho mais carga positiva externa, sódio, e mais carga negativa interna, que tem mais potássio. E vários canais de sódio que são sensíveis à voltagem. Estão fechados, reparem só. Fechados, quando vem um potencial de ação, uma despolarização de membrana, ele abre, entra sódio, sódio entra, a carga da membrana interna fica positiva, porque agora tem muito sódio. Só que quando entra nessa carga que fica com muito sódio, o canal fica inativado, ele não entra mais sódio, e aí a bomba de sódio e potássio começa a jogar sódio para fora de novo, entendeu? Então, entra sódio, depois a bomba de sódio e potássio joga sódio para fora, e aí o canal volta a ficar fechado. Então, ele tem 3 estágios. Ele tem um estágio que ele fica fechado, tá? Que ele está sempre fechadinho. Ele tem um estágio que ele fica aberto, e ele tem um estágio que ele fica inativo. Quando a membrana está em homeostase, não tem estímulo na membrana, o canal ele fica fechado. Enquanto ele está ficando fechado, não entra muito sódio na membrana. Então, o potencial de membrana para dentro da célula. Então, o potencial de membrana ele continua estável, né, com uma diferença de carga do meio externo mais positiva, com muito sódio, e do meio interno mais negativa, com muito potássio. Então, ele fica dentro da célula, fica com uma carga de mais ou menos menos 60, menos 70 milivolts, ok? O que acontece? Quando vem o estímulo externo, aquele estímulo externo, aquela diferença de carga, abre o canal, porque o canal é sensível à voltagem, abre o canal aberto faz com que o sódio entre, porque está lotado de sódio lá fora, então o sódio entra. Na hora que o sódio entra, ele despolariza a membrana, por quê? Se ele estava menos 70, entrando sódio, que é carga positiva, entra sódio, carga positiva, então menos 70 fica menos 60, menos 50, menos 40, menos 30, então eu vou despolarizando a membrana. E aí, com essa despolarização de membrana, vai chegar numa hora que a membrana ela vai ficar mais ou menos mais 20. Ele despolariza, ele passa de 0 e vai para 20, mais 20, mais 30. Quando ele vai chegando nessa carga positiva, o canal ele fica inativo. Ele não está nem fechado, ele está inativo. Não adianta nada eu fazer carga nele, porque ele está cozinhado, ele está inativo. Quando ele está inativo, sódio não consegue entrar. Como o sódio não consegue entrar, o que acontece? A bomba de sódio e potássio começa a jogar sódio para fora, a carga da membrana, né, a carga interna, começa a cair, porque joga sódio para fora, carga positiva vai indo para fora, aí estava mais 20, ele começa a cair, porque o sódio vai indo para fora, mais 20, mais 10, 0, menos 10, menos 20, e ele vai repolarizando a membrana. Quando ele repolariza a membrana para chegar próximo do menos 70, menos 80, menos 60, que aí ele vai dar uma hiperpolarizaçãozinha e depois ele volta para a homeostase, quando ele acontece isso, o canal que estava inativo, ele volta a ficar agora fechado. Quando ele está fechado, ele fica sensível, mas ele ainda está fechado. Quando ele está inativo, ele fica completamente insensível. E olha que interessante isso. Se a gente olha aqui,
Estou olhando como é o potencial de membrana só nesse canal de cá, tá? Então ele está fechado, está menos 60 milivolts. Chegou um estímulo aplicado, o canal abre, reparem só. O canal vai abrir, espera que vai abrir. O canal vai abrir, calma, não fica ansioso. Abriu o canal, entra sódio, vai despolarizando a membrana, até chegar num ponto em que ele fica muito despolarizado, e aí o canal ele dá uma cozinhada, tá? E aí ele fica inativo. Reparem só, chegou ali próximo de mais 50, mais 40 milivolts, ele vai inativar essa tampinha que vai fechar, como dando uma ideia de inativação. Inativou, aquele é insensível. Não adianta nada você fazer estímulo. Então ele fica caindo, porque bomba de sódio e potássio vai jogando sódio para fora, joga potássio para dentro. Ele vai repolarizando, e aí quando ele chega nesse ponto de repolarização, ele fecha novamente. Agora ele fica sensível novamente. E aí reparem que esse processo leva a propagação unidirecional, porque toda vez que ele fica inativo, não adianta nada eu despolarizar a membrana aqui, porque ele não vai deixar sódio entrar. Então ele vai empurrando a propagação do sinal sempre para uma direção, unidirecional, ok? Por causa dessa fase inativa do canal. Então reparem só, eu vou escolher esse canal de cá. Repare que o potencial de ação vai caminhar, tá? Caminhar na membrana, ele está fechadinho, fechadinho. Na hora que chegou nele, ele despolarizou, abriu o canal, aí ficou inativo, repolariza, 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 repolariza. Quando ele repolarizou, ele fica fechado de novo. Pronto para o próximo potencial de ação. Então aí o próximo potencial de ação pode vir logo depois, criando frequência de potencial de ação. Olha que legal. E aí esse potencial de ação, ele vai chegar então pelo axônio até o dendrito. O que é interessante, que a gente tem na nossa cabeça, que um neurônio, quando o potencial de ação, ele tem potencial de ação, ele ativa outro neurônio. Não, não é suficiente. Ele precisa de uma somação. E aí tem duas formas de somação. Uma somação que a gente chama de somação temporal e uma somação que a gente chama de somação espacial. Reparem só. Então aqui ó, tem um potencial de ação chegando, quando ele chega aqui, ele libera o neurotransmissor, ele tem uma despolarização de leve desse neurônio de cá. Só que é muito de levinho. Ele não vai ser o suficiente para fazer com que esse neurônio seja ativado. Agora, se eu tenho esse neurônio de cá despolarizando numa frequência alta, ou seja, pá, 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 o que acontece? Ele libera o neurotransmissor, ele faz pá, pá, pá na fenda sináptica, libera 3 vezes o neurotransmissor, então não dá tempo de repolarizar a membrana. O que acontece? Ele despolariza, pá, pá, pá. Então essa somação temporal é suficiente para levar à ativação desse neurônio de cá, ok? Então, tendo uma somação temporal, ele acaba ativando esse próximo neurônio. No caso de cá, é uma somação espacial. São 3 neurônios diferentes, e esses 3 neurônios diferentes, eles emitem um potencial de ação, chega o potencial de ação de 3 neurônios diferentes, mas ao mesmo tempo. Como chega ao mesmo tempo, o potencial de ação ele fica forte o suficiente para ativar o neurônio, ok? Então, lembrando, somação espacial e somação temporal. E aí, como a gente sabe, usando a mesma coisa, aquela mesma técnica que eu falei para vocês, que a gente coloca o fura, e aí o fura é sensível a cálcio, faz brilhar a célula quando ela é ativada, a gente consegue ver, estudar esses circuitos neurais, a sinalização neuronal. Reparem só nesse caso dessa cultura celular. Então, quando faz um estímulo ó, com ultrassom, repare que as células agora, o potencial de ação, caminhando na membrana e ativando um ao outro. Olha só esse caso de cá. Esse aqui ele é mais lentinho, dá para ver melhor o potencial de ação caminhando na membrana de um neurônio. Reparem só. Então reparem mais nesse aqui, ó, nesse neurônio de cá. Reparem aqui, ó, potencial de ação caminhou e veio para cá. Tá vendo? Próximo, nem sempre é o suficiente, olha só. Reparem que ele vai ativar, mas não chegou aqui, ó. Reparem de novo. Ativou, caminhou até aqui. Tá vendo? Então, nós conseguimos estudar hoje o potencial de ação, o andar do potencial de ação, através de várias técnicas diferentes, seja eletrofisiologia, por imagem, a gente consegue
entender melhor toda essa sinalização. E aí a gente consegue, inclusive, se a gente olhar nesse estudo de cá, que esse aqui é um cérebro de uma larva de zebrafish, a gente consegue ver os neurônios, os circuitos neurais ativando um ao outro. Olha que interessante como é que a gente vê essa ativação de circuitos neurais em vivo, num cérebro de uma larva de zebrafish. Bom, e aí como que essas células se comunicam então? A gente viu que o potencial de ação faz esse caminho ao longo da célula, mas como é que uma célula comunica com a outra? Tem dois tipos de sinapses diferentes. Uma é chamada de sinapse elétrica e uma é chamada de sinapse química. Vou começar com a sinapse elétrica. Eu tenho a célula 1 e a célula 2. Então aqui, imagina só, esse neurônio ele vai ter despolarização de membrana, vai entrar sódio para dentro da membrana. Na hora que ele entra sódio, ele já vai empurrar o sódio que estava aqui perto, desses canais que a gente chama de gap junctions, ou junção intercomunicante, ele empurra o sódio já pula direto para outra célula, despolarizando essa célula. Pergunto para vocês, isso é rápido? É muito rápido. Porque se entra sódio aqui e esse sódio já empurra o sódio de cá direto para cá, eu faço praticamente instantaneamente a ativação da célula 1 e da célula 2. Então a sinapse elétrica ela é muito rápida. Então, e a sinapse ela é muito fininha. Então, há 4 nanômetros de distância entre uma célula e a outra, porque ela fica praticamente juntinha. E o que é interessante nela é que a sinapse elétrica ela é bidirecional. Ou seja, se despolarizar essa célula, ela leva à despolarização dessa célula de cá, da membrana dessa célula de cá. Se eu ativar essa célula empurra o sódio para cá e essa célula também vai ter despolarização de membrana. Então, ela é bidirecional, ok? E quando a gente olha o gap junction, ou junções intercomunicantes, a gente vê formam poros. São vários poros formados por conexinas, tá? São essas proteínas que perfuram a membrana, fazendo com que a célula tenha essa abertura para o sódio. Então, o sódio pode vir dessa célula para cá ou dessa célula para cá, despolarizando as duas células praticamente instantaneamente. Tá? Quando a gente faz em microscopia eletrônica, nós observamos aqui, ó, essas células estão aqui, ó, esses gap junctions lotados. Olha só, sinapse elétrica lotada de gap junctions. Então, todos esses porozinhos aqui são canais que são junções intercomunicantes, fazendo com que tenha a entrada de sódio aqui, empurre o sódio para a célula de cá, levando à despolarização dessa célula de cá também. Então, vou mostrar aqui para vocês como é instantâneo. Reparem só nos neurônios motores na medula de uma larva de zebrafish. Aqui, nesse de cá, sem bloqueador de gap junction, sem uma proteína, um agente farmacológico que bloqueia a junção termocomunicante. Reparem só, olha lá. Os neurônios, eles ativam praticamente em conjunto ao mesmo tempo. Agora, se eu usar um bloqueador de gap junction, um heptanol, reparem só, ele praticamente não consegue ativar. Por quê? Porque o bloqueador está bloqueando esses canais para levar a ativação de todas essas células em conjunto no circuito. Já a sinapse química é um pouco diferente. Um pouco não, muito diferente. Reparem só, essa célula aqui a gente vai chamar de célula pré-sináptica. Por quê? Porque ela tem as tais vesículas que eu expliquei para vocês. Então, essas vesículas têm os neurotransmissores, e os neurotransmissores são os que transmitem a informação. Esse aqui é o neurônio que fala, que transmite a informação. E esse aqui a gente chama de neurônio pós-sináptico, que é depois da fenda sináptica. Esse é o neurônio que tem os receptores neuronais. Esses receptores são os que recebem informação. Então, esse aqui é o neurônio que escuta. Então, esse é o pré-sináptico, que tem as vesículas, que são os que falam, e esse aqui são os pós-sinápticos, são os que escutam, que tem os receptores. Então, o neurônio de cá libera neurotransmissor e o neurônio de cá recebe a informação do receptor. Lembrando que o neurotransmissor não entra no neurônio pós-sináptico. Ele se liga ao receptor e esse receptor transforma essa sinalização em potencial de ação nessa célula de cá. Então, potencial de ação dessa célula se transforma em potencial de ação nessa célula de cá através da sinapse, ok? Como eu falei para vocês, esse vídeo vai ser específico para terminal pré-sináptico, então a gente vai explicar um pouquinho de como isso acontece para a liberação de neurotransmissor. Esse neurônio de cá, pré-sináptico, reparem só, cheio de vesículas sinápticas de cá, o potencial de ação caminha pela membrana, vem caminhando, até levar à liberação de neurotransmissores aqui. Então, aqui nós vemos as vesículas aqui, lotadas de neurotransmissores, elas se fundem à membrana do neurônio e aí liberam o neurotransmissor na fenda sináptica, que vai se ligar nos receptores do terminal pós-sináptico.
Aqui mais um exemplo, nós temos um neurônio aqui, então o potencial de ação caminha por toda a membrana axônica até chegar no terminal pré-sináptico. Aqui nós temos em vesículas em azul, as vesículas sinápticas cheias de neurotransmissores. Na hora que o potencial de ação chega aqui, libera neurotransmissor na fenda sináptica, que se liga nos receptores no terminal pós-sináptico de um dendrito. Mas vocês pararam para pensar? Vocês viram lá que tem um corpo de um neurônio, lá na minha medula, que vai enviar uma projeção axonal por todo o meu membro até chegar na ponta do meu dedo do pé? Imagina só, na medula eu tenho o corpo do neurônio para chegar esse neurotransmissor na ponta do pé. Como que vai acontecer isso? Então eu tenho a produção de neurotransmissores aqui no corpo neuronal, pode acontecer também no terminal pré-sináptico, tá? E aí aqui, através do retículo endoplasmático, formam as vesículas, e essas vesículas elas são carreadas, elas são carregadas através de todos esses microtúbulos que tem através de todo o axônio. E aí esses microtúbulos vão empurrando, vão carregando, como se fosse um trem, um trilho, carregando essas vesículas até chegar no terminal pré-sináptico. Chegando no terminal pré-sináptico, aí eu tenho toda a preparação, toda uma estocagem para que ele seja liberado quando chegar o potencial de ação aqui, ok? E como acontece isso? Então, nós temos uma proteína que chama cinesina, ou quinesina em inglês, tá? Essa cinesina é uma estrutura proteica que ela tem uma cabeça aqui e uma cauda aqui, tá? E essa cabeça se liga no microtúbulo que eu falei, que como se fosse o trilho. Então, essa cinesina se liga gastando ATP para levar toda essa vesícula lotada de neurotransmissor lá do corpo da célula até o terminal pré-sináptico, como a gente pode ver aqui nessa ilustração, tá? Nessa animação. A gente vê aqui uma cinesina carregando uma vesícula sináptica lotada de neurotransmissores para chegar até o terminal pré-sináptico, caminhando pelo trilho que são os microtúbulos. Chegando no terminal pré-sináptico, agora elas são estocadas. Então essas vesículas elas formam toda essa estocagem. Olha só, aqui eu sei que isso aqui é uma junção neuromuscular por causa dessas microvelocidades, tá? Então isso aqui é uma célula muscular com essas microvelocidades. Esse espaço de cá é a fenda sináptica, então esse aqui é um espaço, é uma fenda na sinapse, uma fenda sináptica. Essa célula de cá que vai receber informação elétrica, que nesse caso é um músculo, é a célula pós-sináptica. E aqui eu sei que é terminal pré-sináptico. Por que eu sei que é pré-sináptico? Porque tem um monte de vesícula. Essas vesículas mostram para a gente que aqui tem um monte de neurotransmissor. Alguns muito cheios, outros menos cheios. Então, ele tem uns que são mais densos, outros são menos densos. E o que é interessante aqui, ó, na membrana dessa célula de cá, do terminal pré-sináptico, a gente vê um flagra de uma vesícula se fundindo com uma membrana do terminal pré-sináptico, liberando neurotransmissor na fenda sináptica. Bonitinho demais, né? No flagra. E como é que são essas vesículas? Parece que elas como se fosse uma bolha, né? Uma bolha de sabão que vai carregando, né? Sem nada. O que é legal das vesículas sinápticas é que elas sim, elas são uma bolha, né? São uma bolha de lípido, uma lipídica, tá? Mas essa bolha, essa bola lipídica, ela tem várias proteínas diferentes. Ela não é só uma bolha que vai se ligar no terminal pré-sináptico. Senão não tem controle de exocitose, entendeu? Não tem aquela liberação regulada. Ela seria o tempo todo se ligando na membrana, liberando o neurotransmissor. Então o que é interessante é que ele tem várias proteínas. As vesículas têm várias proteínas. Tem uma que é interessante, que são os transportadores. Os transportadores de neurotransmissores, que fazem com que o neurotransmissor venha do citossol para dentro da vesícula. Como é que você acha que aquele tanto de neurotransmissor, dopamina, adrenalina, noradrenalina, como é que você acha que ele iria para dentro da vesícula? Tem que ter um transportador. Então ele transporta para dentro da vesícula. Outra estrutura que é muito interessante para entender a liberação de neurotransmissor são essas três de cá: sinaptofisina, sinaptobrevina e sinaptotagmina. As três em conjunto formam um complexo, chama complexo SNARE, S-N-A-R-E. E o complexo SNARE, ele é um complexo que ele é sensível a cálcio. Então, é essa sensibilidade ao cálcio que faz com que a vesícula libere o neurotransmissor na hora que tem o potencial de ação. Eu vou explicar melhor. Olha só que interessante. Então, aqui eu tenho uma vesícula com o complexo SNARE. O complexo SNARE, ele ancora, tá vendo esse de cá? Esse aqui é a membrana do terminal pré-sináptico. Isso aqui é a vesícula cheia de neurotransmissor.
E aí a sinaptotagmina, tal, que é a sinaptoprevina, a sinaptotaxina, ela faz esse complexo snare. Olha só como é que eles se enrolaram aqui, ó, e fizeram um enroladinho. Eles fizeram tipo um abraço entre essas proteínas, formando o complexo snare. Essa vesícula agora está ancorada, mas ela não está liberando neurotransmissor ainda, tá? Ela só está ancorada, ela só está pertinha, como se fosse os barcos ancorados ali no porto. Só que não abriu a porta para sair os passageiros. Então, o que acontece? Quando entra cálcio, quando vem o potencial de ação pela membrana até chegar no terminal pré-sináptico, abre o canal de cálcio. Isso é interessante. Não é canal de sódio no terminal pré-sináptico, é canal de cálcio. E quando abre o canal de cálcio sensível à voltagem, entra cálcio, cálcio se liga no complexo snare, e quando se liga no complexo snare, que estava ali ancorando essa vesícula na membrana, agora sim abre a porta, aí o neurotransmissor sai. Quando o neurotransmissor sai para a fenda sináptica, agora ele está lá na fenda sináptica, pronto para se ligar nos receptores. Então, o complexo snare, o que ele faz é ancorar, ele deixa o barco, né, preso já no porto, ou seja, a vesícula presa, próxima para sair os passageiros, os neurotransmissores. Quando entra cálcio por causa do potencial de ação, entrou cálcio, aí sim eu abro as portas, sai o neurotransmissor para a fenda sináptica, que aí sim esse neurotransmissor vai ligar no receptor. Então, esse processo de exocitose, de liberação regulada, acontece através do complexo snare junto com o cálcio. Aqui nós temos aqui um flagra de novo de uma exocitose. Membrana terminal pré-sináptico, membrana terminal pós-sináptico, fenda sináptica e aqui a liberação de neurotransmissor na fenda sináptica. E o que é interessante, se a gente parar para pensar, tá, então toda vez o neurotransmissor vai chegar, ligar e se fundir o tempo todo? Não. Nós temos duas formas de neurotransmissão que a gente conhece. Um chama kiss and run. O neurotransmissor, a vesícula, ela dá um beijinho e foge. Beijinho e foge. Kiss and run. É a vesícula do Carnaval da Bahia, tá? Beijo e foge. Beijo e foge. Ok? Agora, quando a gente olha, na verdade, Carnaval da Bahia não, Carnaval de qualquer lugar, né? Agora, quando a gente olha esse tipo de vesícula, que ela tem uma fusão completa, a vesícula se liga e a membrana da vesícula ela se funde à membrana da célula. Se a gente não tirar essa vesícula dali, o tempo todo, no final, a gente vai virar uma célula só, porque ela vai se fundindo, fundindo e vai aumentando essa célula, não é? Então, o que acontece? Essa célula, essa vesícula, ela se funde e depois, por causa dessas proteínas que a gente chama de clatrina, ela é puxada. Então, entra num processo de reciclagem. Liga, funde, volta. Liga, funde, volta. Liga, funde, volta. Então, a clatrina é um processo, as proteínas clatrina, elas puxam essas vesículas de volta, fazendo então um processo de reciclagem dessas vesículas sinápticas. Bom, gente, é isso que eu queria falar para vocês de terminal pré-sináptico. No próximo vídeo eu vou falar de terminal pós-sináptico e como é que esses neurotransmissores que acabaram de ser liberados, como é que eles vão se ligar nos receptores e formar potencial de ação na próxima célula, tá bom? Se cuidem e beijo para vocês.